Eu fiz aquele vídeo lá sobre o George Floyd, né, que foi assassinado, né, lá, o racismo americano, e um rapaz veio comentar da China. Eu até fui bem claro no vídeo, eu falei, ó, não vou nem fazer comparações com o Brasil, nem com ninguém, porque eu quero apenas mostrar o contexto americano. Não que eu seja a favor daqueles protestos agressivos, aquela baderna toda que está vendo lá, mas eu quis só contextualizar para as pessoas verem o que originou o protesto. Mas como o rapaz falou da China, eu queria fazer um outro vídeo falando justamente sobre isso, porque hoje em dia as pessoas estão vivendo um radicalismo, onde elas acham que tudo se resume a ser comunista ou capitalista. Se eu sou, por exemplo, antirracismo, tá? Então você é comunista, vamos falar da China que oprime o povo, falar do Hugo Chávez, da Venezuela, não sei da onde. E não é assim que funciona, né, pessoal? Mas o Brasil entrou numa polarização muito grande e agressiva nos últimos anos, desde a época do PT para cá, onde ficou aquela guerra, né, coxinha e mortadela, comunista versus fascista. As pessoas acham que o mundo é binário dessa forma, né? Ou você é um comunista ou você é um fascista nazista. E não é assim que funciona, né? Na verdade, o termo direita e esquerda, ele surge na Revolução Francesa, em 1789, onde há uma assembleia, e à direita do presidente da assembleia ficam aquelas pessoas mais conservadoras, a favor dos costumes, a favor do rei e a favor da igreja. E à esquerda do presidente ficam as pessoas mais revolucionárias, que eram a favor mais de pautas sociais, de direitos sociais, igualdade, essas coisas. Então é aí que surge o sentido de direita e esquerda. Depois isso continua no período napoleônico, na Assembleia de 1791 e na Assembleia de 1792. Então quando as monarquias europeias caem, que nem eu falei naquele vídeo, e começa a ressurgir a democracia, que já tinha começado lá com os gregos tempos atrás, as democracias, elas entendem que elas têm que ter representatividade, que nem eu já falei também aqui no canal um vídeo sobre o Congresso. E a representatividade tem que ter dos dois lados, porque senão não seria uma democracia, seria uma monocracia. Aí sim seria uma ditadura. Então uma democracia vai ter sim pessoas mais conservadoras, mais religiosas, mais cristãs, a favor de conservar a família, bons costumes, e vai ter pessoas mais liberais, a favor de pautas de minorias, projetos sociais, essas coisas. Isso é uma democracia, onde pessoas de aspectos diferentes podem conviver juntas no mesmo país, tendo, é claro, as suas representatividades através do Congresso. Agora, acontece que no século XIX houve uma radicalização dos dois lados, porque nós temos um contexto também, né? No século XIX explode a Revolução Industrial. Aí os trabalhadores eram obrigados a trabalhar até a morte, né? Até a exaustão. Tem relatos até de mulheres grávidas que praticamente davam a luz em cima de uma máquina, porque tinham que trabalhar muito. Era um capitalismo selvagem, onde as pessoas não tinham direito praticamente a nada, não tinham direito trabalhista, não tinham direito a nada. Então isso surge uma radicalização. Aí nesse contexto que surge Karl Marx com as suas ideias, e Karl Marx também faz uma radicalização oposta, da esquerda. Ele diz que o proletariado tem que se rebelar, que tem que haver uma revolução do proletariado, tem que derrubar as elites, que o trabalhador merece aquilo que ele produz, porque ele trabalhou para produzir aquilo, tem que ter reformas agrárias, não sei o que, tem que tomar o poder, o dinheiro e distribuir igualmente, o que é outra radicalização. Aí por causa dessa radicalização começaram a surgir alguns países que realmente fizeram isso literalmente, como a Rússia comunista, a China comunista, Cuba aqui na América do Sul, e começaram a fazer isso, desapropriar propriedades de ricos para tentar fazer uma distribuição de renda, começaram a matar, começaram a oprimir, começaram a fazer ditaduras comunistas, porque aí já não era mais simplesmente uma esquerda, era uma radicalização, eram ditaduras comunistas. Em contrapartida começam a surgir movimentos de direitas que prometem combater o comunismo, como no caso a Alemanha nazista ou a Itália fascista, que também age com uma radicalização do mesmo jeito, ou seja, oprimindo as pessoas, tirando direitos individuais, etc. e tal, elas começam a agir do mesmo jeito. Então a extrema esquerda e a extrema direita, elas passam a se tornar gêmeos heterozigotos, ou seja, elas têm atitudes iguais, mas estão em aspectos diferentes. Tanto que o Nando Moura, quando ele fala isso naquele vídeo que ele foi criticado pelo Leão e a Nilce, ele fala como se nazismo e comunismo fosse igual por causa dessa palavra, né, heterozigoto. Mas o termo hétero quer dizer oposto, é que nem um heterossexual, uma pessoa que se relaciona com alguém do sexo oposto. Agora, só porque houve essa radicalização, principalmente no período entre guerras, né, Segunda Guerra Mundial, etc., não quer dizer que a direita e a esquerda representem isso. Na verdade, tem uma esquerda mais centrada e uma direita mais centrada, e não é porque a pessoa, por exemplo, é mais de esquerda, quer dizer que ela é comunista. Assim como não é porque uma pessoa é de direita, quer dizer que ela é fascista. Por exemplo, os Estados Unidos, que é uma das maiores democracias do mundo. Os Estados Unidos têm direita e esquerda. A direita deles são os republicanos, e a esquerda é os democratas. E eles têm uma alternância até saudável de poder. Se você pegar, por exemplo, o Bill Clinton, ele era democrata, de esquerda. O George Bush, ele era republicano, de direita. O Obama, outro democrata, de esquerda. Agora o Trump,
o outro republicano, de direita. Então eles têm uma alternância lá de poder saudável, e nenhum desses de esquerda implantou uma ditadura comunista na América, assim como nenhum desses de direita implantou uma ditadura fascista na América. Vocês estão entendendo? Então, toda democracia, ela tem que ter sim uma representatividade de ambos os lados, né? De vários aspectos políticos e econômicos. Não quer dizer, por exemplo, que eu sou, por exemplo, uma pessoa antirracista, e quer dizer que eu sou um comunista, ou que eu seja favorável à ditadura de Mao Tse Tung na China, ou do Fidel Castro em Cuba. Não, eu sou só uma pessoa que tem empatia por uma causa social. Da mesma forma, não é porque eu sou a favor do livre mercado, como eu sou, e quer dizer que eu seja simpatizante, por exemplo, de Mussolini, ou de Pinochet aqui na América do Sul. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Como tem um ditado antigo que fala, não tem nada a ver o cu com as calças. Então essa polarização política que está vendo hoje, ela tem sido nociva até para um diálogo da sociedade. Porque esses dois extremos, que nem eu falei, quanto mais para o extremo você vai, tanto para um lado quanto para o outro, eles se aproximam. E os dois lados, eles não toleram o outro lado, eles queriam uma ditadura própria. Por exemplo, a imprensa, que eu já falei aqui no canal. Os dois lados gostariam de ter uma imprensa que não criticasse o governo, tanto as ditaduras comunistas quanto as ditaduras de direita, de extrema direita. A imprensa não pode falar nada, só tem que elogiar o grande líder. São gêmeos heterozigotos. A omissão de dados, né? Os dois lados não gostam que se divulgue dados que desfavoreçam o governo. Tanto que você vai pegar, por exemplo, numa Venezuela lá, um Maduro, ele pegou e demitiu a ministra da Saúde só porque ela forneceu dados que a taxa de mortalidade estava aumentando no país. Aqui no Brasil nós tivemos um exemplo parecido com o diretor do INPE. Ele foi demitido do seu cargo só porque ele divulgou os dados que o desmatamento estava aumentando. Quer dizer, você notaram como os dois lados, quanto mais extremo, mais eles são parecidos? Ou que nesse comentário aí, que foi o que originou esse vídeo aqui no caso. As pessoas acham que é muito fácil atribuir tudo à esquerda como se a esquerda fosse tudo do mal, ou a direita, e vice-versa. Por exemplo, que naquele dia lá o Bolsonaro, a moça falou para ele que ele estava sendo difamado lá fora, no exterior. Ah, a imprensa mundial é toda esquerdista. Tá, e se fosse todo esquerdista, o que é que tem? Ah, já sei, é comunista. Não, tem uma diferença. Esquerda é quem tem ideias mais progressistas, mais liberais, etc. Agora, a extrema esquerda é comunista. Então, mas se pintou essa ideia no Brasil. Acho que desde o Olavo de Carvalho para cá, o Olavo de Carvalho começou a dizer que todo mundo que era de direita era comunista. E não é verdade. Se bem que a esquerda age da mesma forma, né? Todo mundo que é de direita é nazista, é fascista. Se você falar que, por exemplo, que é de direita ou simpatizante do Bolsonaro, ele já coloca uma suástica na sua testa. Você é um nazista. E não é assim que funciona, pessoal. Na verdade, esses regimes ditatoriais, eles são extremos de aspectos políticos diferentes. Mas direita e esquerda sempre teve e sempre vai ter. Isso é parte de uma democracia. E não quer dizer que uma pessoa de esquerda, só porque ela compartilha de mais ideais progressistas, quer dizer que ela seja comunista, ou vai compartilhar, por exemplo, com a ditadura cubana, a ditadura chinesa, etc. e tal. Da mesma forma, não é porque uma pessoa compartilha de mais ideias de direita, e quer dizer que ela é nazista, fascista, ou que apoia esses regimes ditatoriais que já houveram sim de direita. Isso não quer dizer nada. Então eu acho que o ideal é mais a gente ter um equilíbrio. Como disse um grande físico que eu conheci uma vez, ele falou assim, é que nem na física. O equilíbrio, ele nunca está nos extremos. O equilíbrio, ele sempre está mais no centro. Ok? Paz a todos.